Nessa última semana foi descoberto um grave crime de guerra cometido por tropas russas na região aos arredores de Kiev, a cidade de Bucha, que atualmente está sob domínio dos russos e que foi totalmente dizimada pelo avanço das tropas de invasão. Ao todo, mais de 400 cidadãos indefesos civis foram mortos de forma truculenta por tropas russas em retirada, que atiraram indiscriminadamente as pessoas que estavam na rua. Ciclistas, mães de família, pais, crianças, foram todos mortos. Foi descoberta uma vala coletiva onde os corpos foram despejados, alguns corpos amarrados às costas, evocando aos piores crimes de guerra já feitos até então. Tanto o assassinato de Vinnytsia, cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, quanto o massacre de Katyn, feito por tropas soviéticas contra a elite polonesa nas florestas de Smolensk durante o ano de 1940. Esse crime de guerra acaba que se torna ainda mais difícil de observar, considerando que, a partir desse conflito cada vez mais danoso ao cidadão ucraniano, o governo russo continua com a sua política de aniquilação do território e retirada do governo ucraniano em questão. As elites europeias, as potências, declararam notas de repúdio, embora poucas ações sejam feitas em relação a isso. Há um sucessivo uso de crimes de guerra por parte das tropas russas para a desmoralização da Ucrânia e para o seu desmonte como um país. Sucessivos casos de estupro, sucessivos casos de assassinatos indiscriminados a civis e também crimes que são cada vez mais perpetrados pelos recrutas e também pelas tropas chechenas em questão. Esse crime, no final das contas, é mais um dos graves delitos cometidos por essas tropas e pelo governo russo contra a população ucraniana, muito embora não tenha nenhuma outra respaldo senão as imagens que vimos na internet e também os veículos de imprensa ocidentais. De maneira que o crime feito pelo governo russo acabará não sendo impune, correndo o risco da Rússia posteriormente ser condenada novamente no Tribunal de Haia e Vladimir Putin acabar sendo condenado como criminoso de guerra. A possibilidade dele ser punido nessa questão há controvérsia, principalmente considerando que a Rússia é um dos países mais fortes e com o maior potencial militar e nuclear existente atualmente no mundo. De toda forma, o crime de Bucha é uma sucessiva forma de crimes feitas contra Mariupol, contra também a cidade de Chernihiv e também da cidade de Kharkiv. De maneira que a guerra se arrasta há mais de 2 meses, trazendo graves prejuízos à economia mundial, graves perdas materiais ao povo ucraniano e também várias mortes que são irreparáveis até ao presente momento. É uma lástima que essa guerra, que poderia ter sido evitada pelo campo da diplomacia, tenha desembocado em sucessivos crimes de guerra similares aos últimos crimes de guerra cometidos na Europa durante a Guerra da Iugoslávia. Esses crimes, que infelizmente atuam sob pessoas anônimas, que não têm nenhum tipo de voz e que infelizmente não estão em condições de se protegerem. Assim, esse é um dos legados da guerra da Ucrânia. As mortes, a fratura, o sofrimento, os traumas e a dor da perda dos seus entes queridos. A guerra, no final das contas, é a pior das lembranças que é possível se ter. A guerra
não mata a pessoa no momento, mas mata a memória de um país por várias gerações. Dessa maneira, eu encerro esse episódio clamando para que essa guerra insana acabe e que o povo ucraniano possa se reerguer a despeito da incompetência dos aliados ocidentais, da ingerência do governo ucraniano e da estupidez do governo russo. De maneira que o cidadão russo não tem responsabilidade pelo que está sendo feito na Ucrânia, tampouco o cidadão ucraniano. Os dois povos são irmãos e, infelizmente, os governos são os reais responsáveis desses morticínios perpetrados por soldados jovens que indiscriminadamente cometem crimes por possuírem armas em suas mãos.